O exame intelectual da ESA, sem dúvida, na parte de geografia, é um dos mais interessantes conteúdos que existem nas provas e vestibulares que são feitos no nosso país. Este exame cobra do aluno um conhecimento bastante específico, bastante particularizado da geografia nacional. Acompanhe na aula de hoje um comentário a respeito das provas de geografia da ESA desde 2013 até 2019. Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder, dessa vez com um cenário novo, não é? O objetivo aqui não é falarmos extensivamente sobre algum conteúdo da geografia em específico, conforme nós viemos fazendo, mas sim, conforme vimos na introdução, um comentário a respeito dos assuntos abordados na prova da ESA desde 2013 até o ano passado, 2019, tudo bom? Vamos a eles. Mas antes de tudo, acompanhe nas redes sociais, ali no Instagram, não é? E eventualmente acionem a sininha, deem um link e assim por diante, ok? Compartilhe também. Se você não vai fazer a prova da ESA, assista até o final, talvez aqui algum conteúdo de geografia do Brasil especificamente acaba sendo importante para você, tira alguma dúvida. Se tiver dúvida, aliás, manda lá. Alguns alunos mandam dicas, pedem dicas de livros, de como estudar e assim por diante. E por isso resolvemos aqui fazer este vídeo falando especificamente a respeito da prova da ESA. Vamos a ela. Pessoal, eu não fiz um slide sobre este conteúdo, até porque por mim eu faria aqui um conteúdo na lousa, né, sobre a prova da ESA, mas preferi fazer esse comentário aqui como se fosse uma espécie de bate-papo entre eu e vocês, ok? Eu tenho aqui um levantamento das questões, são 37 questões em 7 exames, tá certo? Os conteúdos abordados, questão a questão ali, eu fiz esse comentário aqui, se alguém quiser pode me pedir no Instagram ou mesmo pede aí embaixo, que eu posso disponibilizar isso aqui a partir de uma fotografia para vocês, tá bom? Caso alguém tenha interesse. Claro, pelo Instagram é mais fácil, enfim, professor Éder Diego, segue lá, acompanha lá e tal. Gente, é o seguinte, de longe o assunto mais abordado na prova da ESA, no que se refere à geografia do Brasil, é o assunto que envolve vegetação. Das 37 questões em 7 exames, 6 questões foram sobre vegetação. Então o aluno que se prepara para a prova da ESA, ele tem que ficar muito atento ao conteúdo de vegetação, não é? Então dificilmente alguém nesses últimos anos foi para a prova da ESA e não encontrou lá uma questão que versasse sobre vegetação do Brasil. Interessante isso, né? Porque das 7 provas, 6 questões de vegetação nos últimos anos. Outra coisa que caiu em grande quantidade é o assunto que envolve o clima do Brasil, tá certo? Então, o clima brasileiro foi um assunto muito abordado, de modo que são 5 as questões que versavam aí sobre o clima nacional. Então, quem estiver estudando para a prova da ESA, que nesse ano foi adiado, em 2020 agora, né, por causa do coronavírus, sabe? Coisa toda, enfim. Então não deixe de estudar o assunto Brasil, clima e Brasil vegetação, não é? São os dois assuntos mais abordados na nossa prova aí. São 11 questões no todo envolvendo estes dois conteúdos, conforme podemos observar nesses últimos 7 exames, enfim, tá bom? Então fica a dica aí. E mais ainda, quando você estiver estudando vegetação, percebam você, a vegetação da caatinga no Brasil, na região nordeste, de clima pouco chuvoso. Note que a relação entre semiárido e caatinga é muito íntima. A relação entre rio que seca na região do nordeste brasileiro e caatinga e clima semiárido é muito íntima. Então o objetivo aqui e a dica nesse aspecto é que você pegue o mapa do Brasil de clima e enxergue nesse mapa de clima o conteúdo de vegetação, porque há uma grande e importante correlação entre esses dois assuntos. Se você eventualmente também pegar o conteúdo envolvendo a vegetação, pega o mapa de vegetação do Brasil, vegetação do Amazônia brasileira. A vegetação da Amazônia brasileira apresenta a vegetação exuberante, uma paisagem de grande heterogeneidade, plantas com folhas largas, as plantas perdem água para o meio físico por conta da evapotranspiração, papapá, não é? Nesta região é chuvoso o ano todo, clima equatorial, chove 3.500 milímetros todo ano.
No Nordeste chove em torno de 600, 500, 600, então olha a diferença. E outra coisa, se você observar bem, nós temos que o conteúdo de geografia aqui, ele se correlaciona. Se você estudar o conteúdo de vegetação, você consegue, ao estudar vegetação, também já saber qual que é o clima do Brasil que ocorre naquela região específica X e tal, tá bom? Então essa correlação aqui é uma dica importante que eu dou para que nós fiquemos atentos, enfim, tá bom? Pessoal, outro assunto bastante abordado, também da geografia física, é o assunto que envolve hidrografia. Então a hidrografia são 3 questões que foram abordadas nas nossas provas desde 2013 até hoje, então certamente hidrografia e também relevo, 2 questões de relevo e 2 questões sobre solos. As questões que versavam sobre solo tratavam especificamente sobre o desgaste do solo, os problemas do solo no que se refere aos impactos que existem nos solos, ou seja, problemas no solo. Uma delas tratava sobre lixiviação. A lixiviação é também compreendida como erosão laminar, quando nós temos o desgaste do solo a partir da água da chuva, que leva embora seus nutrientes, o solo é lavado, entre aspas, ok? E no Instagram, lá no IGTV, a última coisa que eu postei foi justamente uma aula sobre problemas no solo. Dá uma olhada lá. Tem a segunda parte dessa aula que eu vou colocar depois aí, qualquer dia desses, tá bom? Então não deixe de acompanhar, tá certo? Agora, um outro assunto bastante importante que é abordado na prova da ESA o tempo todo é o Brasil natural, desculpem, é o Brasil regional. Então 6 questões abordavam ali o Brasil, o conhecimento sobre o Brasil regional. Aliás, é importante que você que está se preparando para a prova da ESA, é importante que você conheça muito mesmo o que no Brasil, as regiões, a região Nordeste, a região Norte, quais que são onde estão, tá bom? Quais estados compõem o Brasil e essas regiões, é importante que você começa por aí, dá uma olhada na formação territorial do Brasil. Há 2 questões falando sobre este assunto, a formação do Brasil, as nossas fronteiras, Tordesilhas, depois Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, não é? Os tratados eventualmente nos quais o Brasil esteve envolvido, né? Primeiro como colônia, depois como país independente, na delimitação da nossa fronteira, ok? Então este assunto é sempre abordado na prova da ESA, e aqui você pode fazer uma correlação importante entre o conhecimento da geografia e o conhecimento da história, enfim, tá bom? Então assim, do Brasil regional perguntaram ali sobre zona da mata, ok? Na região nordeste brasileira. A zona da mata é uma zona de umidade litorânea, clima litorâneo na zona costeira do Nordeste, onde se planta o cana-de-açúcar no solo de massapê ao longo do Brasil colônia, por exemplo. Isso você associa aqui tanto o conhecimento da geografia, que é a mais importante matéria de todas, quanto o conhecimento da história, então essa relação também é importante. Outra questão falando sobre o Acre, eventualmente a ocupação territorial do Acre, a guerra do Brasil com a Bolívia, e por fim o Tratado de Petrópolis, então é uma questão de história e geografia, tratando ali da Amazônia Ocidental. E no mais é isso, a gente percebe que o conhecimento do Brasil regional é fundamental. Na questão que tratava sobre o aquífero Guarani, ele queria saber quais estados, qual estado brasileiro ali era um estado onde não se estendia o aquífero Guarani. Ele fala absurdos como Amazonas, sei lá, Rondônia, uma vez que o aquífero Guarani está em São Paulo, Minas Gerais, é justamente Minas Gerais a resposta, por exemplo. Então, a dica que eu dou é, ao estar estudando algum conteúdo, né, seja demografia, seja vegetação, seja o assunto que for, é importante você ter o mapa do lado. Olhe para o mapa. Às vezes o aluno lê o texto, lê o texto, mas ele não olha para o mapa. Se você não olhar para o mapa, você não consegue fazer bem as questões da ESA. O curioso é que a prova da ESA nunca cobrou um mapa, pelo menos das provas que eu analisei, desde 2013 até 2019, não há nenhum mapa do Brasil, é sempre texto e falando sobre o Brasil regional e tal, mas nunca tem um mapa ali. É curioso isso, né? Eles cobram da gente um conhecimento bastante profundo, bastante intenso, significativo sobre os mapas, sobre as regiões do Brasil, onde estão tais e quais fenômenos, como o aquífero, como as bacias hidrográficas e assim por diante, mas não
trazem para a gente mapas. Então é importante que nós conheçamos os mapas, olhe na apostila, olhe no Atlas aí os mapas do Brasil, dos assuntos que estiver estudando e, claro, faça a relação conforme disse no começo da nossa aula, tá bom? Além disso, a gente tem que pensar aqui energia, fonte de energia, 3 questões desde então, e uma coisa que dá para perceber é que se gosta de abordar com os alunos as fontes de energia no que se diz respeito às fontes energéticas, no que diz respeito à geração de energia para o consumo. Qual atividade econômica mais consome petróleo no Brasil? Sem dúvida, a indústria, na sequência o sistema de transportes. Então você tem 2 atividades econômicas aqui que vão consumir um volume gigantesco de petróleo e tal. E a indústria e, conforme disse, e o transporte são as 2 atividades que mais consomem energia. E 2 questões das 3 que falavam sobre energia tratavam justamente deste assunto, com um pequeno detalhe e uma especificidade. Há uma diferença bem grande no que se refere à produção de energia. Há uma diferença bem grande no que se refere à produção de energia geral e também no que se refere à produção de energia elétrica. Uma das questões versava qual que é a atividade econômica que mais demanda energia elétrica, a indústria. Qual que é a outra questão, qual que é a atividade econômica que mais demandava energia de petróleo? O parque industrial. Na sequência, o transporte, atividade do transporte. E outra questão falava sobre onde se forma o petróleo. O petróleo se forma nas regiões do litoral, nas zonas costeiras, enfim. No nosso canal, na quinta-feira, haverá uma aula postada nessa próxima quinta-feira, a respeito da geopolítica do petróleo. Não deixe de acompanhar, um assunto importantíssimo que é sempre abordado nas nossas provas, enfim, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Eu procurei fazer aqui algum comentário de maneira bastante sucinta sobre a prova da ESA. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sobre hidrografia, no nosso canal tem ali aula sobre transposição do Rio São Francisco, dê uma olhada lá. Sobre o aquífero Guarani há uma outra aula. Sobre população, que é um assunto muito abordado, 3 questões da nossa prova versavam sobre população. Existe uma playlist com 4 aulas falando justamente sobre vegetação no nosso país, tá certo? Então aqui, olha só, se a gente pegar a prova de 2014, né, ou a de 2017, qualquer que seja, olha só, 2014, questão fonte de energia, consumo na indústria, ok? Terceira questão, bacias hidrográficas, ok? E o que nós percebemos aqui, ó, que 2 questões são essas que sempre são abordadas, ok? Fonte de energia e bacia hidrográfica, não é? Essa é a prova de 2014. Se pegar 2015, né, nós temos uma questão sobre vegetação a respeito das cactáceas. Falou em cactácea, onde é cactácea? Clima semiárido do Nordeste brasileiro. Aí uma questão sobre demografia, falando de mortalidade infantil, e uma outra questão 2015 falando sobre fonte de energia, falando ali especialmente sobre renovável e não renovável, por exemplo, ok? E o clima tropical, subtropical. Pega para 2015 e faça, 2014 e faça, tá bom? Então, acho que deu para entender aqui. Se você pegar a prova do ano passado, a questão número 1, Acre, a formação territorial nacional do Acre. A questão número 2, mineração do Brasil, ele cobra sobre Serra Pelada, tem que saber onde é Serra Pelada, onde é o aquífero Guarani. O aquífero não é mineração, ok? Mas tem que saber onde é, tá bom? É onde estão aí as regiões mineradoras do Brasil. No nosso canal há uma aula sobre esse assunto, dê uma olhada lá, que é falando sobre o quadrilátero ferrífero, mas haverá ali uma segunda aula falando sobre mineração do Brasil, então não deixe de ver, tá certo? Aí nós temos uma outra questão sobre clima, massas de ar, e outra questão falando sobre fonte de energia no ano passado. Então, assim, energia, clima e vegetação, além de população, são os assuntos que mais são abordados na prova da ESA, pelo menos é o que foi até hoje, beleza? No mais é isso, pessoal. Respeitem a geografia, compartilhem, deem um link, acionem a sininha. E na quinta-feira nós temos aula aqui no nosso canal falando sobre geopolítica do petróleo, ok? Acompanhe conosco este conteúdo aí, que é fundamental e sempre abordado nas provas e assim por diante, tá bom?
Então, conforme disse, repito, respeito a geografia, bons estudos, qualquer dúvida, pergunta lá no Instagram que a gente responde. Tchau, pessoal, e até mais.